pessoal, eu sou a Paty e hoje, sexta-feira 13, o dia que eu tô gravando, é dia de review de Fruits Basket e parece que eles escolheram a dedo esse dia pra nos mostrar a verdadeira forma do Kyo. E sem mais delongas, vamos começar a review desse episódio, que foi um episódio muito emocionante, como já era de se esperar, e a gente viu um pouquinho do passado do Kyo. O episódio ele começa com uma lembrança dele quando ele era criança, num velório, pra variar, e parece que a mãe dele tinha cometido suicídio. Ela é uma pessoa que tinha dado luz a um dos zodíacos e todo mundo começou a culpar ele, falando que só podia ser o gato, porque ela deu a luz ao gato, ela não aguentou a pressão e ela se matou. E enquanto todo mundo tava lá julgando o Kyo falando que não era culpa dele, as pessoas ficavam falando que ele não chorava, que aquilo não era um comportamento normal, e ele tava simplesmente se defendendo, porque todo mundo tava botando a culpa nele, da mãe dele ter feito aquilo. Até que um moço chega e se apresenta pro Kyo como Kazuma Soma, e aí ele fala que pro Kyo que ele sabe que não é culpa dele, que ele não precisa ficar se culpando, porque ele fica, a culpa não é minha, não é minha culpa, a culpa é do rato. E aí ele fala, eu sei que a culpa não é sua, e se você quiser, você pode vir morar comigo. Ele pergunta, Kyo, você quer vir morar comigo? Porque aparentemente, mesmo que as crianças que tinham, no caso, o espírito do zodíaco não conhecesse todo mundo, as pessoas de dentro do clã parece que conheciam eles, entendeu? Elas já sabiam quem eles eram, até porque esse moço era da família principal. E aí volta lá para aquela parte que ele viu ele do lado de fora, e aí o Shigure fala, nossa, quanto tempo você resolveu voltar, porque parece que ele tava em peregrinação, ele tava fazendo algumas coisas lá, e por isso que ele mandou o Kyo embora lá do lugar, e o Kyo foi morar com o Shigure. E aí ele se apresenta pra Toru também, fala que é o Kazuma Soma, e que ele conhecia o Kyo, que ele era mestre dele. O Shigure fala que ele tem um dojo, que ele é mestre em artes marciais, e ele que cuidou do Kyo e também ensinou artes marciais pra Kagura, como se ela já não fosse violenta bastante. Mas acho que é por isso que ela aprendeu a controlar o temperamento dela, por causa da coisa de você ser disciplinado nas artes marciais. E ele também ensinou ao Yuki artes marciais, por isso que o Kyo e o Yuki viviam brigando, viviam duelando, eles tiveram o mesmo mestre. E o Yuki, ele se mostrou uma pessoa um pouco mais gênio, assim, ele começou mais tarde, até que o Kyo, tem um episódio que o Kyo fala que ele começou mais tarde, só que ele se desenvolveu mais do que ele nesse pouco período de tempo, e é por isso que ele tinha tanta raiva dele e queria vencer ele num duelo de qualquer jeito. E aí ele fala com o Kyo, e aí o Kyo todo aquele jeitinho dele, né, oi, tudo bem? Eu vou sair daqui, sabe? Tipo, ele é aquela pessoa de tsundere, e ele não queria demonstrar que ele estava muito feliz na frente da Kagura e do Yuki. Então ele se isola, vai pro quarto, e aí a Toru fica toda desesperada, mas por que ele foi embora? Se é o mestre dele, ele tava com saudade, e será que ele não queria ficar aqui? E aí a Kagura fala, não, ele tá muito feliz, eu sei que ele tá muito feliz, só que ele não quer demonstrar essa felicidade na nossa frente, principalmente do Yuki, que é o grande rival dele. E aí o mestre, ele vai lá perguntar onde é o quarto dele e vai lá conversar com o Kyo, e a gente vê ele todo felizão, assim, nossa, você tá aqui. E a gente vê que ele tem o Kazuma como um pai, eu acho, ele vê ele como um pai, porque ele tem um carinho muito grande, ele fica todo envergonhado, todo vermelhinho, todo feliz porque ele tá lá, e até pergunta pra ele que agora que ele voltou, se ele pode voltar a morar com ele, e o Kazuma simplesmente fala que não, porque ele fala, não, eu não quero que você venha morar comigo, porque agora eu, como seu responsável, pra não falar pai, né, ele fala que aquele ambiente que o Kyo estava agora era o ambiente mais adequado pra ele, por causa da Toru. Só que ele não falou isso pra ele, só que é por causa da Toru. Ele viu o jeito que o Kyo fica quando tá perto dela, e aí ele achou que ela seria uma boa companhia pra ele, que talvez ela conseguisse curar as feridas que ele tem, que ele não conseguiu. Só que o Kyo, ele fala que ele detesta ficar naquela casa, ele não gosta de ficar naquela casa, porque o ambiente lá ele não gosta, que tem horas que ele quer fugir, só que ele não vai embora, e ele fala que ele odeia aquele ambiente, que por ele já tinha ido embora faz tempo, só que a gente sabe que é tudo mentira, que na realidade ele não quer que as pessoas tenham pena dele, ele não quer ficar no ambiente, porque ele acha que todo mundo tem pena dele, por ele ser o espírito do gato, só que ele não percebe que as pessoas se afeiçoam a ele, as pessoas passam a gostar dele pelo que ele é. E aí a gente vê que o mestre, ele vai passar a noite na casa do Shigure, e durante a noite ele tem uma conversa com o Shigure na varanda, e ele fala, olha, eu sei que tá muito cedo, mas eu vou retirar
o selo hoje à noite. Aí você pergunta, o selo? Lembra da pulseira? Então, ele fala que ele vai retirar o selo hoje à noite porque, desculpa toda a comoção que isso vai causar, mas eu preciso testar essa Toru pra ver se ela é capaz de cuidar do Kyo. E nisso, a Kagura estava indo procurar um futon pra o mestre dormir durante a noite, e ela acaba ouvindo essa conversa e ela já fica meio que na dela, né? Ela não fala pra ninguém que ela ouviu, ela fica só aguardando, porque aparentemente ela é uma das que queria testar a Toru pra ver se ela iria aceitar o Kyo totalmente, porque a gente sabe que ela já falou da forma dele verdadeira, e a gente até então não sabia qual que era essa forma verdadeira. E a gente viu também que a Kagura, ela ficou olhando pro Kyo, assim, quando ele perdeu a pulseira, de uma maneira estranha, só que ela falou que ela aceitou ele, então ela queria saber se a Toru também iria aceitar. E aí o mestre, ele pega e chama a Toru, ele fala, você vai fazer alguma coisa aí hoje à noite? Eu preciso da sua ajuda, eu quero que você vá em tal lugar, tal hora. E ele chama o Kyo pra conversar também. E aí ele começa a falar com o Kyo, que ele fala assim que o Kyo, ele tem que parar de se esconder, ele tem que parar de tentar proteger esse segredo dele a todo custo, porque ele tem que se aceitar por completo e ele tem que se mostrar para as pessoas para ver se essas pessoas também aceitam ele por completo. E aí o Kyo, ele fala que ele aceita sim, que ele aceita a outra forma dele, porque mostra diversas vezes as memórias do Kyo. A mãe dele era uma pessoa super protetora, que nem o Momiji já falou, que ou a pessoa rejeita, né, quando ela dá à luz a um filho do Zodíaco, ou ela é super protetora. Só que no caso dela, era uma pessoa que era super protetora, mas por medo, ela ficava segurando ele em casa, não queria que ninguém visse ele, não queria que ele brincasse com as outras crianças, por medo de algo acontecer, porque aparentemente aquela pulseira que ele tem no pulso foi dado pelo avô do Kazuma, que é o mestre dele, que era o antigo gato do Zodíaco. E ele ficava isolado em um lugar porque ele não gostava de se relacionar com as pessoas, tinha aquela coisa, né? Às vezes a época também era muito antiga, então eles preferiam ficar mais isolados do que ficar se socializando. Então ele ficava sempre trancado num quartinho e o Kyo ia visitar ele de vez em quando e a gente via que ele ficava falando com ele com a mãozinha de fora e a pulseira. Então essa pulseira que estava no pulso dele foi passada pro Kyo como uma forma de manter esse espírito verdadeiro do gato selado. E aí o mestre dele fala, não, me desculpa pelo que eu vou fazer agora, mas eu preciso saber se essa moça ela é capaz de curar o seu coração, né? E aí ele pega e tira a pulseira do Kyo, ele tampa a visão dele, tira a pulseira dele e a pulseira cai no chão, e aí a gente vê a transformação do Kyo, né? Tava chovendo e o espírito do gato aparentemente não gosta de chuva, então ele ficou mais forte, então ele se transformou num monstro totalmente diferente daquele gatinho laranja que a gente está acostumado a ver. E quem estava atrás dele? A Toru, e quando ele viu que ela viu que ele estava se transformando, ele ficou morrendo de vergonha, ele ficou totalmente desolado, falando que não era pra ela, ele pensava, lógico que ele não estava falando, mas ele ficava gritando pra si mesmo, não olha pra mim, não olha pra mim, eu não quero que você me veja dessa forma, e aí ele simplesmente fugiu. E a menina ficou lá paralisada, porque ela acho que deu pane no cérebro dela, porque ela estava acostumada com a transformação de todos os membros do Zodíaco em animais fofinhos, e quando ela viu aquela criatura, provavelmente ela lembrou das palavras da Kagura sobre a verdadeira forma do Kyo, e eu acho que ela ficou tipo, o que tá acontecendo? Por que ele tá nessa forma? Aí passa uma memória também do Akito, quando viu a primeira vez a forma do Kyo, falando que ele era horrível, que ele fedia carne podre, que ele era abominável, que ele era um monstro, e ele só conseguia pensar nisso e ele fugiu pra floresta. E aí a Toru ficou parada também pensando no que estava acontecendo, tentando raciocinar, tentando processar tudo aquilo, mas a primeira coisa que ela fez foi correr atrás do Kyo. E o interessante nessa transformação do Kyo é que a gente vê ele do lado de fora transformado naquela criatura e o lado de dentro dele humano, como se ele tivesse preso, assim, ele é aquela criatura, mas ao mesmo tempo ele tem pensamentos, ele consegue se controlar e consegue raciocinar como um ser humano. Então ele ficava, eu não queria que ela me visse, acabou tudo, agora eu não posso voltar mais pra lá, eu não tenho mais pra onde ir, ela vai me odiar, tipo, ele ficava totalmente desesperado. E ela foi atrás, aí ele ficou sentado perto de um lago e a Toru correndo, né, na direção do Kyo, ela começou a passar mal, até porque o cheiro deve ser muito forte, né, que eles falam que ele tem cheiro de carne podre e tudo mais, por causa da pele, né, que a gente vê que ele parece um bicho que é só carne, não sei, é um negócio meio esquisito. E aí ela começa a passar mal com o cheiro e ela fica tentando pensar, o que eu tenho que fazer? Como assim? Aquela forma do Kyo, mas e agora? O que eu faço? Qual que é a coisa certa a se fazer? Eu não sei o que eu faço. E aí ela vai
até ele e ele começa a brigar com ela. Ele até acerta ela no ombro, assim, a gente vê ela voando pra dentro do lago com um machucado com as unhadas. E ele fala que da próxima vez que ela chegar perto dele, ele vai acertar ela na cara e ela fica totalmente sem saber o que fazer. Porque ele pensa assim, já que ela vai me odiar, então eu quero destruir tudo que aconteceu. Eu quero que ela me deteste mesmo, assim, com toda a alma dela. Eu não quero ficar junto dela, porque ele pensa no seguinte, se ele fazer ela criar um ódio por ele talvez se sinta menos culpado de deixar ela, de abandonar ela. E essa cena, assim, foi de cortar o coração, né? Porque... Ai, gente, a gente chora muito nesse negócio. Não sei se vocês percebem, assim, a nossa cara, porque tá de maquiagem, né? Mas a gente fica com a cara inchada. Mas, assim, aí a Toru, ela, ao primeiro momento, ela acata o que ele fala. E ela simplesmente dá meia volta e começa a andar, como se ela fosse embora. E aí ele começa a ter alguns pensamentos da mãe dele. A mãe dele, quando ele era criança, ficava falando que não queria que ele se relacionasse com as pessoas, porque ele era lindo e que ela amava ele, que aquela pulseira... que ela ficava sempre focada na pulseira, como se ela tivesse tendo certeza que aquela pulseira tava lá pra ele não se transformar de novo. E eu não sei o que aconteceu pra ela ir embora, vamos falar assim. E ela ficava sempre assim, ela falava que amava ele, só que ela ficava sempre preocupada com a pulseira pra ver se a pulseira não tinha saído pra ele não se transformar de novo, porque ela não queria de jeito nenhum ver aquela forma do Kyo. E o Kyo pensou, né, se ela me amasse de verdade, ela não ia ficar toda hora verificando a pulseira, toda hora vendo se a pulseira tava lá, porque ela tinha medo da minha forma. Ela falava que não tinha medo, mas ela tinha medo sim, porque senão ela não ficava verificando toda hora. E ela não me amava por inteiro, ela queria esconder a minha verdadeira forma. E com isso, a Toru, ela parou, né, onde ela tava, ela pensou assim, se eu for embora agora, o Kyo nunca mais vai voltar pra aquela casa e eu não quero que isso aconteça. Ela começou a lembrar do que ela passou com o Kyo, de tudo que aconteceu, e ela falou, não, eu não quero que isso aconteça. Se eu for embora agora, se eu abandonar ele agora, ele não volta nunca mais. E ela pegou e voltou. E aí ele já ficou todo estressado, porque ele falou que não queria a piedade de ninguém, que era pra ela ir embora, e ela falou que não ia de jeito nenhum, que ela tava com medo sim, e aí isso que acordou o Kyo, porque ela falou assim, eu tenho medo de você, eu nunca vi essa sua forma, você apareceu assim pra mim, eu não sei o que fazer, só que eu quero entender, assim como você me entendeu quando eu tava com problemas, eu quero que você fale comigo quando você tiver problemas também, eu quero estar lá pra te ajudar, eu quero viver junto com você. E isso foi o que bastou pro Kyo, porque ele falou assim, a mãe dele não aceitava ele por inteiro, ela tinha medo da criatura, só que ela falava que não tinha medo, só que ela tinha medo, então ela tava meio que escondendo e tentando esconder a outra parte dele. E já a Toru não, ela simplesmente abraçou ele e falou, eu não sei o que você é, essa criatura é horrível, mas eu quero saber mais sobre isso, eu quero saber por que você é assim, e eu quero, assim, eu tô com medo, mas, assim, a minha vontade de ficar com você é maior do que o meu medo. E a gente vê que o Kyo, nesse momento, na hora que ele entende que ela assumiu o medo dela, mas ao mesmo tempo ela aceitou ele por inteiro, a forma fofinha, a forma monstruosa, que ela aceitou o Kyo, ele se destransformou, ele virou humano de novo, e aí a gente vê que ele quase deu um beijo nela de novo, e aí ele foi lá e deu um abraço nela e falou que queria estar com ela pra sempre, chamou ela pelo nome, porque ele raramente chama ela pelo nome. E aí a gente vê que ele se transforma em gatinho de novo e fica descansando. Eles começam a chorar, os dois lá começam a chorar, e ele de cansaço vai e se transforma em gatinho. E nisso o mestre tá lá todo apreensivo, porque amanhece, né? Eles ficaram a noite toda lá chorando, desabafando. E aí, quando amanhece, né, o céu abre, o mestre dele tá todo apreensivo, segurando a pulseira e pensando, meu Deus, será o que eu fiz? Será que o que eu fiz tá certo? Será que essa menina consegue mesmo curar as feridas do coração do Kyo? E aí ele olha pro lado e ela tá segurando ele no colo de gatinho de novo, assim, e aí ele, nossa, eu sabia que essa menina era a menina perfeita. E o engraçado é que foi rolando. Nesse episódio não teve nem a fechamento. A música foi rolando conforme os acontecimentos foram passando. E foi deixando tudo assim mais emocionante. E eu já estou com vontade de chorar de novo, mas tudo bem. E o episódio acaba por aí. Aí no episódio seguinte a gente vai ter lá o verão, ele está chegando, né? Um episódio pra finalizar. Provavelmente a gente vai ver um pouquinho mais da história do Kyo com esse mestre. E é isso, gente. Já é o penúltimo episódio
episódio, o próximo já é o último e a gente vai ficar aqui desesperada pra saber quando que essa segunda temporada, porque vai ter segunda temporada, isso já é confirmado. A autora falou que só fazia o negócio se ele fizesse de cabo a rabo, assim, inteirinho, contasse a história direitinho. Então a gente já sabe que vai ter uma segunda temporada, mas quando é que é, o porquê, e a gente vai ficar aqui, ai meu Deus do céu, só esperando pra quando essa segunda temporada vai chegar. E eu espero que vocês tenham se surpreendido com a história do Kyo. Será que vocês imaginavam que isso ia acontecer? Será que vocês imaginavam que essa era a verdadeira forma dele? Será que vocês imaginavam que esse era o segredo que ele guardava? Deixa aí nos comentários. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não se esquece que você pode ajudar o nosso canal clicando no botãozinho do Seja Membro. Agora tem mais uma opçãozinha, a gente tem agora o membrinho e o membrão, vamos dizer assim, né? E aí você vê as recompensas e ajuda com a quantia que você puder. Não se esquece que você também ajuda muito se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando esse vídeo com os seus amigos e também você pode nos seguir nas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!